E aí pessoal, tudo bem? Professor Rafael Gata aqui. E nesse vídeo eu venho trazer algumas questões que foram dadas lá no curso Intensivão de Geografia para a ESA, né? Para os meus alunos exclusivos. Tive alguns contratempos que eu não consegui realmente, né? Tá dando atenção ao canal. Mas então agora eu tô aqui novamente dando esse último gás para vocês que vão fazer a prova, né? Para vocês que estão sempre me acompanhando. Primeiramente, muito obrigado, né? Por não ter abandonado aqui o canal. E eu não abandonei vocês, estou aqui de volta e a gente ainda na próxima semana, até próximo da prova, eu vou colocar mais questões aqui para dar realmente esse último gás aí nos estudos de vocês, para que você possa chegar lá na prova bem afiado. Então, vamos para as questões. Em um exercício militar, ao planejar um deslocamento, o comandante responsável identificou 2 pontos para os quais deverá deslocar sua tropa. Estes pontos apresentam as seguintes coordenadas geográficas. Ponto A, latitude 29 graus, 49 minutos e 30 segundos sul. E a longitude 54 graus, 54 minutos e 0 segundos, oeste. W é oeste, tá? Se fosse a letra E, seria east, né, de leste. O ponto B, você tem latitude 29 graus, 45 minutos e 0 segundos sul. E longitude 54 graus, 55 minutos e 30 segundos oeste. Após a chegada ao ponto A, um grupo de militares dessa tropa será deslocado para o ponto B, tendo que seguir em sua direção leste, oeste, nordeste, sudeste ou noroeste. Então eu preparei aqui um esqueminha para que você possa mentalizar isso aqui e fazer lá na hora da sua prova, caso caia uma questão semelhante. Então você tem aqui o ponto A, né? Imagina aqui norte, sul, leste e oeste. Como as duas, né, estão falando de sul e oeste, esses 2 pontos vão estar dentro deste quadrante aqui. Eles estão aqui nesse quadrante, tá? A gente pegar aqui a latitude, né? Como ele está falando em sul, tá? Olhando para este quadrante aqui, ele está aqui embaixo, na parte sul, tá bom? E como ele está falando do lado oeste, se a gente pegar essa linha aqui, ele vai estar deste lado aqui. Se tivesse a letra E, estaria deste lado aqui, tá bom? Então, pensando assim, que essa aqui é a linha de Greenwich, né? Então, vai dividir a Terra em leste e oeste. Como a gente está falando aqui de W, oeste, tá bom? E como está falando de sul, pegando a linha do Equador, não vai estar aqui para norte, vai estar para sul. Então, vamos de novo aqui. O ponto A, ele fala que está a 29 graus, 49 minutos e 30 segundos de latitude, sul, né, no caso, e longitude, 54 graus, 54 minutos e 0 segundos a oeste. Então, ele está desse lado aqui, só que mais um pouco para baixo, né? Se a gente for olhar aqui, 29 graus, né, de latitude nos 2 pontos, eles estão quase na mesma linha, mas os minutos os diferenciam, né? Então, o que está a 45 graus, ou melhor, a 45 minutos está um pouquinho mais acima. E 49 graus está um pouquinho mais... 49 minutos está um pouquinho mais abaixo. A mesma coisa vai ser aqui, né? Eu botei um pouco mais distante só para você entender, tá? Mas se a gente estivesse olhando no GPS ou no mapa, eles estariam muito próximos, tá bom? 55 minutos aqui e 54 minutos. O ponto A 54, né? E o outro 55. Então o 54 vai estar um pouco mais aqui para leste do que o 55. Como eu falei, eu botei um pouco mais distante só para você visualizar. E aí, como ele fala aqui na questão, que após a chegada ao ponto A, um grupo de militares será deslocado para o ponto B. Então, o que tiver aqui no ponto A, o grupo vai ser deslocado para o ponto B, nesta direção, nessa direção. Se ele vai seguir nessa direção, é como se a gente pegasse, então, esta seta e colocasse aqui. Eles estariam a sudeste e teriam que se deslocar para noroeste, tá bom? Estão aqui e vão se deslocar para cá, noroeste. A alternativa que fala noroeste é a letra E. Então, gente, claro, essa questão caiu na SpaceX, apesar de
da maioria aqui vai fazer prova para ESA, né? Mas fixa isso na cabeça de vocês. Vocês precisam saber, né? Orientação, rosa dos ventos, tá? E um pouco sobre latitude e longitude. Você identificando isso, você consegue traçar em qual direção que essa tropa, no caso, ou qualquer outra coisa que estiver falando, um avião, um carro, qualquer coisa, você vai saber que, você sabendo sobre latitude e longitude, o posicionamento, né, de cada numeração dessa daqui, leste, oeste, norte, sul, você consegue traçar essa direção tranquilamente, tá bom? Sempre estando atento aqui ao que ele está te falando. Se fosse N, estaria aqui em cima. Como é sul, está aqui abaixo. Se é W, tá? Ele está falando de oeste, west, né? No caso em inglês. Então ele está para o lado esquerdo, tá? Para aqui, para oeste. Mas como é sul e oeste, vai estar neste quadrante aqui. Se fosse sul e leste, estaria dentro desse quadrante. Se fosse norte e leste, estaria neste quadrante. Se fosse norte e oeste, estaria neste quadrante. Então, leve isso na sua mente no dia da prova e também essa rosa dos ventos que você consegue achar tranquilamente a resposta. Tudo bem? Então, nesta questão, ficamos com a letra E e podemos passar para a próxima questão. 13. Identifique a região onde está localizado o cinturão carbonífero do Brasil. Bom, primeiro, né? Onde a gente vai encontrar o cinturão carbonífero do Brasil? Nos 3 estados da região sul, né? Vai pegar algumas faixas ali da região sul. Né? O Brasil ele produz 7 bilhões de toneladas, né? Que está localizado na região sul e em parte de São Paulo. Tá? Só que esse carvão é de baixa qualidade, né? E só o Rio Grande do Sul produz 39%, ou possui, né, 39% dessas reservas. Esse carvão é mais utilizado para poder nutrir usinas termoelétricas, tá? Ele não tem uma alta qualidade. Então, boa parte do carvão que se usa em algumas atividades industriais aqui do Brasil, ele é importado, tá? O nosso carvão ele não tem uma grande qualidade assim como como o carvão que é encontrado em outros pontos do mundo, tá bom? Então, essa pergunta a gente fica com a letra C, tá bom? É bem facinho, bem tranquilo. É só você saber que se cair qualquer outra questão parecida relacionada a carvão no Brasil, região sul, tá? E você já tem as informações aí que eu citei para vocês. Vocês podem anotar para poder auxiliar nos estudos, certo? Próxima questão. Considere as afirmações sobre a Amazônia Legal. Então a gente já falou um pouquinho da Amazônia Legal em uma das questões, mas só para relembrar, que seria o conceito, né, de planejar e promover o desenvolvimento social e econômico da região amazônica, e não pega somente a área da Amazônia, mas sim um pouco do seu entorno ali, do Cerrado, Pantanal e tudo mais. E ela foi estabelecida na década de 60 para permitir que fossem aplicadas políticas públicas para o desenvolvimento da região, né? Como eu tinha falado, desenvolvimento social e econômico dessa área. Agora, o principal objetivo da sua criação foi a preservação da floresta amazônica? Não, né? Que é o desenvolvimento social e econômico. E para desenvolver economicamente, também é necessário fazer a exploração das coisas que existem na floresta, né? De várias formas. Ela compreende os estados da região norte e os da região centro-oeste? Olha, da região norte, sim. Agora, da região centro-oeste, nem todos. Então, estaria errado aí. Logo, a gente só marca a primeira, letra A, tudo bem? Próxima questão. 2 blocos econômicos são formados exclusivamente por países sul-americanos. São eles. Então, ele quer saber os blocos econômicos aqui da América do Sul, né? Mercosul e Pacto Andino, NAFTA e Mercosul, APEC e Pacto Andino, Mercosul e União Europeia e Mercosul e América Andina. Vamos lá, Mercosul, América do Sul. Agora, Pacto Andino também, né? Pode ser chamado também de Comunidade Andina. Se você for procurar, se for pesquisar, você vai achar esse nome também. Que seria Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. São países ali que formam um bloco de países que estão mais localizados ali nas proximidades
da Cordilheira dos Andes, por isso que chama de Pacto Andino ou Comunidade Andina. NAFTA seria o Acordo de Livre Comércio dos Países da América do Norte, então já está furado. Mercosul está certo. A PEC pega países do Pacífico, então vamos pegar países da Ásia, da Oceania, não tem nada a ver. Pacto Andino estaria certo. Mercosul, sim. União Europeia dispensa comentários. E Mercosul, sim, mas América Andina não existe, tá? Então, a gente fica com a letra A. Finalizamos a aula por aqui. Muito obrigado. Um abraço para você. Bons estudos e tchau.